3x0 Flamengo. 3x0 Flamengo. Com gol de Gabigol. Pra amanhã vocês ficarem aqui, não sei o que. Manda o Gabigol ser feliz lá em Minas. Gabi, não vai entrar em campo, não. Que é o time do Flamengo, eu tô confiante que o Cruzeiro pode sair de lá com um resultado positivo. Por tudo que nós já vimos do Cruzeiro nesse ano. A gente Foi meio barro, meio tijolo, como você gosta de dizer. Debi Bomber. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Saul, Plata, Arrasca, Samuel Lino e Pedro. Agora faz uma coisa, treinador Filipinho. Bota essa arte na tela aqui pra mim, Tatá, aquela. Flávio Amêndola e Fernandão. À vontade. Ué, pode ter. Eu acredito mais em outra lei do ex, não nessa. Eu também. Essa aí pra mim, até porque... A outra lei do ex vai jogar, né? Que não vai começar jogando. E a outra lei do ex é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Que outra lei do ex? A cereja do bolo. O nosso ídolo, o ídolo dos donos da bola. É você, Jorge de Arrascaeta. Vem pra cá. Meu filho. Esqueceu? O Flamengo foi lá e retirou o rapaz do Cruzeiro. Olha a chuteira que ele vai estrear hoje. Tem um coração partido ali. É um coração partido? Tá vendo? Tá vendo? É a chuteira. Ele sabe jogar o jogo. Ele coração sabe dividido, azul e vermelho? É malandro. Mas a chuteira não joga sozinha. A chuteira precisa que... Não adianta amar. Não adianta amar. Se maltratou, agora quer dizer que ama. Tem conversa. Não, mas deixa ele estrear essa chuteira. Pode deixar, não tem problema nenhum. Não. Se tiver que O que fazer gol, vocês deixa fazer entenderam gol. desse coração metade azul, metade vermelho? Metade Mengão, metade Zerão, cabuloso. Ué. Mas no Cruzeiro ele não ganhou nem para o ímpar ainda. Isso vai ser muito volúvel. mas Acabou de chegar lá, já tá dizendo que É ama. o cara que termina o casamento de 10 anos, aí começa a namorar, aposta, amor da minha Amor vida. da minha vida. Nasci pra você. Esperei a vida inteira por você. Mas como é que você vai postar a tua ex e não vai falar da atual? Vai dar problema. Não fala de ninguém. Não, tem que falar. Tá igual o Vini, calado, tá namorando tem que uma falar, semana, quer viajar pra Fica negócio de festival calado. de eletrônico, tá igual o Vini. Chega lá, tem É. surpresa, vai se arrepender. Vocês estão muito amargos. Não O que tem tá amargura acontecendo aqui no não. coração de A vocês? gente é mais experiente que Vou você, te falar mas um não. negócio. Vocês têm que ter o coração mais aberto. Não se esqueça daquilo. Quem fala a verdade Não precisa se lembrar de tudo. Então estamos falando a verdade. Não tem essa. Tá muito volúvel, pô. Tá 2 meses com a menina, já tá botando tatuagem. Mas tem a maioria que vai. Já tá tatuando no Maneirinho braço. fez isso, Maneirinho. Pô, não Maneirinho dá. fez isso, Você Maneirinho. tá certo, Gabigol. Nunca esqueça onde você foi feliz. Onde você foi muito feliz. Onde você viveu o melhor momento da sua vida. Tudo bem. Tudo bem. Não se esqueça Tudo bem. disso. Que o coração Seja grato. Que o coração fosse Seja preto grato. e vermelho. É isso aí, pô. Mas está ali vermelho. Negócio de meio a meio. Tá pô. ali Não vermelho, existe sim, meio, senhor. existe meio. Existe meio... Ele meio precisa cansado. respeitar. Ou tá cansado ou não tá? Existe meio frau dele. E digo mais, hoje ele vai fazer gol, não vai comemorar e o Flamengo vence por 3-1. Que moleque enzo, repreendido. pô. Pega, não dá, pô. Em nome de Jesus, tá repreendido. Pô, Eu, hein? Palpite rapidinho, 20 Flamengo segundos. 3, Cruzeiro 3x0 Flamengo. Gol de Gabigol. 3x0 Flamengo. Com gol de Sem Gabigol. vai Pra entrar. amanhã vocês ficarem aqui, não sei o que. Manda o Gabigol ser feliz lá em Minas. Tchau, não vai entrar em Aqui campo, não. não. Não vai entrar. Cega, vovó. Cega ele, vovó. Aqui tem quem Cega manda, ele, aqui tem cega. quem Vai resolve. embora. Várias ressalvas, pensando assim, é importante travar o Flamengo para pegar e quem sabe sair num contra-ataque. O Vasco vai jogar contra o Flamengo, vai também tentar a mesma estratégia, se postar lá atrás e tentar uma saída de bola, até o Palmeiras. Mas hoje o time do Cruzeiro é tão confiável que o nosso debate é: vai ser um jogo aberto, vai ser um jogo franco, o Cruzeiro vai propor, o Cruzeiro vai marcar o Flamengo de forma alta, porque o Cruzeiro já deu indícios durante o campeonato que é capaz de fazer isso. Eu recordo aqui, no jogo contra o Fluminense, eu peguei e falei assim aqui, levantei a bola, eu peguei e falei assim: o jogo de hoje contra o Fluminense no Maracanã é o jogo para o Cruzeiro pegar e demonstrar que está na luta pelo título. É ganhar um jogo grande, um jogo fora de casa, e o Cruzeiro foi lá e se provou. Aí vem o jogo contra o Botafogo, o Cruzeiro mais uma vez, isso. O Cruzeiro foi lá e se provou, venceu a equipe do Botafogo. Agora vai pegar o Bahia, nossa, jogo difícil, é isso. O Cruzeiro foi lá e se provou mais uma vez. Então o Cruzeiro, ele se forjou na forma confiável. E quando você tem essa confiança, isso passa uma tranquilidade maior, não só para os torcedores,
mas para todo mundo que está em volta desse Cruzeiro. E isso é uma grande vantagem. Hoje a gente vai acompanhar um jogo que a gente tem confiança no que o Cruzeiro pode fazer com o Flamengo. E olha o nível disso, que a fala do Valu foi, e eu concordo, o Flamengo é o melhor time do continente. Você pega o papel... No papel, o papel. Não, e a tabela. A tabela ele é o primeiro colocado com um jogo a menos. Então, tudo credencia essa capacidade. E hoje, eu confio na equipe do Cruzeiro. Você confia na equipe do Cruzeiro. O Thiago confia, o Valu confia, o Breno confia. Todo mundo que está acompanhando a gente confia. De chegar lá. Você coloca dinheiro que o Cruzeiro não consegue tirar ponto do Flamengo? Não. Então é isso. O Cruzeiro formou um time altamente confiável e que pode buscar ponto lá. Hoje, inclusive, a gente, num momento da discussão sobre o jogo lá em cima, o Galante, aliás, há quanto tempo, né? No turno, o Cruzeiro ganhou deles aqui. Estou falando há quanto tempo você não via, por exemplo, o Cruzeiro chegar no Maracanã e você fazer isso aí que o Elton falou. Você não colocar dinheiro para falar, cara, não, o Flamengo deita. Não deita, entendeu? As circunstâncias de jogo pode até acontecer, mas é muito pouco provável. E eu falava lá, o Cruzeiro é um time que oscila muito pouco. Você pegar todas as rodadas do Brasileiro até aqui, que foram 26. O Cruzeiro oscilou mesmo, né? Deu uma ramelada contra o Ceará, uma baita de uma oscilação. Contra o Santos também, nós estamos falando de dois times que lutam lá embaixo. E agora contra o Vasco, um negócio assim, cavernoso. Você viu ontem, o Vasco em 25 minutos o Palmeiras matou o jogo e depois ficou dando totó, entendeu? Mas aí eu já discordo. O que você discorda? A gente vai voltar numa história que o jogo contra o Ceará, o Cruzeiro poderia ter feito 2-0 rapidamente. Contra o Santos também, eu tô com você. E contra o Santos... Então, porque não é uma oscilada, Não, eu tô falando o seguinte, oscilar por exemplo... Eu acho que o Cruzeiro não oscilou. Não, tô falando o seguinte, cometer falhas a ponto de... Ok. É isso, quando eu falo oscilar, não é fazer um jogo... Eu levei ao pé da letra. Não é fazer um jogo ruim. Eu levei ao pé da letra. Oscilar é um período, e o Cruzeiro não tem período de... É por isso que, então eu não falei período, eu falei jogos esporádicos. Oscilar, necessariamente, eu tô apontando mais para resultado que propriamente para o que o Cruzeiro jogou. Eu acho que dos 3 jogos que o Cruzeiro jogou pior foi agora contra o Vasco. Foi. Dos 3. Exatamente. Dos 3, tá? Exatamente. É que o Cruzeiro havia perdido outros 2 jogos para o Inter e para o Red Bull Bragantino, mas estou falando que a pior apresentação do Cruzeiro foi esse jogo contra o Vasco. Mas eu falei, me apeguei mais à questão de resultado do que propriamente de desempenho e de jogo em si dentro de campo. Você está de acordo, ô Galante, que o que faz a gente ter uma certa dúvida sobre o que o espetacular elenco do Flamengo pode... Aliás, o espetacular elenco do Flamengo, vai lá na Rádio Band News hoje, nós metemos 9-3 pro Cruzeiro, tá? No pau a pau. Momento, né, irmão? Rosto a rosto. Vamos falar de momento? Vamos falar de nível técnico? Daqui a pouco nós vamos ter o pau a pau aqui, mas por favor. Ô, HG, boa tarde, pessoal. Você tá desanimado? Não, tô concentrado para esse jogo de logo mais. Boa tarde, pessoal de casa, porque para mim é uma final antecipada do campeonato. O Flamengo quer dizer que se o Flamengo ganhar, acabou o campeonato? Favorito, o Flamengo é favorito pela circunstância do campeonato, pela regularidade. O Flamengo está fazendo um campeonato fora da curva no aspecto de desempenho, mas nem sempre o favorito vence. Eu já cansei de falar isso aqui, né? Tudo é provado dentro de campo. O Cruzeiro tem uma plena chance de chegar no Maracanã e surpreender, como fez esses jogos que o Elton falou, contra o Botafogo, contra a Bahia, contra o Fluminense. Ele tem essa condição. Acho que passa muito pelo Cruzeiro não ter uma postura muito defensiva. Eu acho que se o Cruzeiro tiver aquela situação de marcar a saída de bola, de ir para cima também do Flamengo, não deixar o Flamengo se sentir acomodado no jogo, que é uma coisa que o Flamengo gosta de fazer, ter aquela posse de bola, de tal ritmo. Eu acho que isso incomoda o time do Flamengo, e se você pegar o meio de campo do Flamengo, é um meio de campo que sabe jogar, mas ele tem uma situação defensiva que ela não é tão boa. Eu, por exemplo, não confio no Léo Pereira. É um zagueiro que não me traz confiança nenhuma. Um zagueiro que não é zagueiro. Né? Não me traz confiança. Eu acho que o Cruzeiro, de maneira estratégica, e tem um baita treinador para isso, ele pode pegar o Flamengo na curva. Agora, respondendo a sua pergunta, para mim, se o Flamengo vence hoje, cara, o Cruzeiro, ele abre uma distância muito grande do Cruzeiro, que pelo que o Flamengo está apresentando, é muito difícil de você tirar, e ainda o Flamengo tendo um jogo a menos. Mas se tem um empate,
para mim, continua na briga o Cruzeiro da mesma maneira. Mas você acha que se o Flamengo vence, só o Cruzeiro sai da briga? A briga fica só Flamengo e Palmeiras? E Palmeiras. Para mim, fica Flamengo e Palmeiras. Aliás, o E Murilo... porque eles têm um confronto direto também, Flamengo e Palmeiras. O Murilo me perguntou isso lá na rádio hoje, eu deveria ter complementado a minha resposta, que eu disse que eu não acreditava, mas por uma questão exatamente do Cruzeiro oscilar pouco, eu ainda acho que estaria na briga, mas tem um porém que eu deveria ter falado lá e não falei. O Flamengo e o Palmeiras estarão de peito aberto na Libertadores. E o Cruzeiro de cara pro vento, cara. Não, Só brasileiro. Quer dizer, tem a Copa do Brasil, mas é lá no final do ano. Gaja, se eu não me engano, o confronto de Cruzeiro e Palmeiras é entre uma partida e outra da Libertadores, exatamente. É isso? É isso. Então exatamente isso aí pode... Time C do Palmeiras, né? Pode ser que o Palmeiras nem jogue com o time titular. Seria um sonho. Mas a questão é se o Flamengo vence, né, e abre quantos pontos? Já está com 4, 7. abre 7 com um jogo a menos. Essa é uma grande esse questão. jogo a menos aí eu acho que nem muito se preocupar Jogo com o a menos, Palmeiras. jogo a menos do Flamengo. Do Flamengo. Esporte, né? É um time ruim, cara. Acho que é o que não é esporte. esporte, não. O esporte é o Atlético, não é? O Atlético é o Atlético tem um esporte. Vamos Não é o olhar. esporte Qual também. é o jogo a menos do Flamengo. Mas é um time bem... Talvez bem, seja o Juventude. bem assim, abaixo de tabela. Vou olhar aqui Não agora. é dos melhores, não. Mas, o HG, olha só. Eu já falei lá na rádio que eu tô confiante para hoje, acreditando que existe a possibilidade hoje de uma vitória da equipe do Cruzeiro. Por mais que seja fora de casa, por mais que seja contra um adversário e com a potência que é o time do Flamengo, eu tô confiante que o Cruzeiro pode sair de lá com um resultado positivo. Por tudo que nós já vimos do Cruzeiro nesse ano. A gente olha para trás, pode falar? É o esporte. É o esporte? Ah, boa. Na Ilha do Retiro. Então, era isso. Sabia que era um time de baixo tabela, só não sabia quem era. Mas, então, por tudo que a gente viu do Cruzeiro em 2025, se a gente olha para trás e começa a pensar assim, opa, e aí, velho? O Cruzeiro ramelou quando? Como você bem trouxe. O Cruzeiro foi mal em qual jogo? E aí você vê, contra o Flamengo aqui, o Cruzeiro fez um baita jogo. O Cruzeiro foi muito bem. O Cruzeiro recebeu o Palmeiras aqui, com 5 minutos estava 2-0. Então, assim, aí você começa a pensar a forma como o Jardim põe o time para jogar, a forma como esse Cruzeiro joga. E tudo que esse time faz, eu tô com o Elton, mais uma vez, porque essa é a semana do concordo entre Thiago Fernandes e Elton Novaes. O time é muito confiável, cara. O time é muito confiável. Então, eu não consigo imaginar que o Cruzeiro chegue ao Maracanã e seja, em algum momento, presa fácil. Aliás, eu recebi várias mensagens e ligações agora, nesse intervalo entre Band News na área. Por causa do nosso cara a cara? Não. As mensagens foram de amigos. Os caras não estão nem vendo no nosso cara a cara, porque eles estão todos lá em Ipanema agora. Completamente em outro planeta. Mas recebi várias ligações, mandar um abraço pro meu amigo Dead Gol, que tá lá em Ipanema, me mandou até um vídeo de um cara que ele falou: olha o Breno Galante ali com a camisa do Cruzeiro. E o cara parecia mesmo o Breno Galante. Mais um abraço aí, Dead Gol, que ele falou que o dono da bola ele veria. Ô, HG, só quando eu falo do Cruzeiro pressionando, o Cruzeiro, ele, nos melhores jogos para mim, principalmente fora de casa, ele tenta pressionar o seu adversário. Quando ele vê que percebe-se que o adversário consegue sair da pressão, ele rapidamente volta para o campo. Porque, do jeito que eu falei, pode dar um entendimento de repente. O Cruzeiro, se o Cruzeiro pressionar, a pressão não for bem sucedida e ele não voltar para o campo, o Flamengo vai explorar. Para mim, hoje, a principal arma que o Felipe Luiz vai tentar usar são os homens pelos lados de campo, né? A gente imagina que de um lado ele vá com o Plata ou o Luiz Araújo, talvez o Plata, exatamente pela questão da velocidade. Acho o Luiz Araújo mais técnico. E do outro lado, o Samuel Lino, que a gente sabe, é um cara que vai realmente é muito incisivo, ainda não está jogando o que se espera. Então, é nesse sentido, ser o Cruzeiro, repito, das suas melhores versões. Pressiona o adversário, consegue retomar, ok. Percebeu que essa pressão foi rapidamente quebrada pela saída do adversário, e o Flamengo, como tem jogadores com esse recurso, né? Jorginho, o próprio Léo Ortiz se torna um segundo volante construtor também. O Saul, não sei, acho que eu não ficaria surpreso se o Alan aparecesse pelos lados do Flamengo. Quando o Cruzeiro pressiona o adversário,
nas suas melhores versões e ver que esse adversário consegue sair, é voltar rapidamente também para o campo, porque uma pressão mal sucedida hoje, você abre o campo para muita velocidade. Eu acho que o Flamengo vai apostar principalmente, apesar de ter essa capacidade construtora pelo meio, com Arrascaeta, Saúl e Jorginho, mas acho que o Flamengo vai tentar realmente entrar pelo sistema defensivo do Cruzeiro pelos lados de campo. Fico imaginando o que passa na cabeça dos jogadores, cara. Principalmente do Cruzeiro, num jogo como o de hoje, e aí eu estou me referindo ao fato de que você tem que fazer o jogo perfeito. Tem que fazer o jogo perfeito. Sem a bola, você tem que fazer exatamente o que o Léo Jardim pedir, Cruzeiro porque já fez. uma margem de erro hoje contra o Flamengo, ela encurtou muito, por causa do resultado do final de semana contra o Vasco, obviamente. Você já vai com uma certa pressãozinha para o jogo. Então, a margem de erro, ela aumenta, aliás, ela reduz, desculpa, e com a bola você tem que ser muito, mas muito eficaz, que foi exatamente o que a gente criticou também, da falta da eficácia no jogo anterior. Então, deixa eu te fazer uma pergunta que pode gerar uma resposta interessante em cima que você está falando disso, da margem de erro ser menor. E aí o Wanderson, que é um titular absoluto desse time, a ausência dele, você acha que pode ser muito sentida hoje? Cara, depende. Eu, por exemplo, com o Matheus Henrique em campo, a minha preocupação não seria tão grande. Você acha que ele